10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Igreja que não fecha, igreja que ora, Igreja. que fecha, que ora, igreja, não fecha. igreja que ora. Eu sou casa de Deus. Da linda parte estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinho, belas flores querem me cantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muito culpado. Eu sou, mas porém teu sangue me limpo. Eu para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, pros braços teus fugir? Se eu sua vinda é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda
guardo eu cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graça e a paz, queridos, amados irmãos, louvado seja Deus. O Senhor nos permite dar continuidade aos trabalhos da Igreja Batista Bela Vista. É com prazer em Cristo que nós temos esse canal para podermos cultuar a Deus, mesmo não podendo estarmos juntos presencialmente, estamos aí juntos virtualmente, com louvor, orações e a palavra de Deus também sendo ministrada. Nós iniciamos no último culto a primeira parte do sermão, o Deus Cuidador. E naquela feita falamos ali a respeito de que em Deus somos confortados, consolados, pois Ele, Deus, é o nosso conforto. Segunda verdade que nós profetizamos foi que nele nós ancoramos seguros, ou seja, Ele é a nossa âncora. E lemos ali no texto de 1 Pedro capítulo 5, quando o apóstolo do Senhor, que tinha passado já por tantas tempestades e dificuldades, ele aprendeu pela experiência nessa relação com esse Deus cuidador. E nesta feita nós queremos falar sobre as duas últimas verdades a respeito do Deus cuidador. Não as duas últimas verdades que a Bíblia fala, não. As duas últimas verdades que nós buscamos na interpretação da palavra de Deus, porque a Bíblia não está sujeita à interpretação humana, individual, de forma que nós não temos a última palavra. Quem tem a primeira, a segunda e a última palavra a respeito da Bíblia é o próprio Deus, aleluias, louvado seja o nome dele. Então a terceira verdade que nós queremos profetizar à igreja, àqueles que estão aí acessando, estão se achegando, é que o Deus cuidador, nele nos refugiamos, ou seja, Ele é o nosso refúgio. Essa é a terceira verdade a respeito do Deus cuidador. É um Deus que é o nosso refúgio. A história conta que o imperador Nero incendiou Roma no ano 64 depois de Cristo. E para aplacar, para reduzir as massas enfurecidas, ele culpou um pequeno grupo religioso, os cristãos. A história dá conta. Aos poucos, mas de forma constante, os não cristãos começaram a perseguir os seguidores de Cristo por todo o império. E o apóstolo Pedro viu a crescente angústia da igreja. E na sua carta em 1 Pedro, ele instruiu os fiéis a permanecerem alegres e satisfeitos, mesmo quando sofressem perseguições por algum tempo. Por quê? Porque o poder supremo de Deus o sustentaria. Aleluia! Está ali em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 3 até o 6. E como escreveu um professor da Bíblia chamado Warren Wiersbe, Deus não prometeu proteger-nos dos problemas, mas nos proteger nos problemas. Grande verdade escrita por esse servo de Deus. Pedro queria que seus irmãos
que os nossos irmãos percebessem que Deus era o único refúgio verdadeiro, como ele já havia testemunhado nas suas andanças com o Senhor Jesus. E lá no Salmo 46, versículo 1, o salmista também testemunha: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aleluia! A palavra refúgio quer dizer que Deus é o nosso refúgio, significa dizer que nele está toda a força e proteção necessária. Aleluia! A palavra refúgio refere-se literalmente a abrigar-se de uma tempestade ou de um perigo, porém é frequentemente entendida na linguagem figurada como depositar confiança plena em Deus, na sua proteção, no seu poder. Dizer que Deus é o nosso refúgio é dizer que nele nós encontramos toda força necessária, toda proteção necessária, independente das circunstâncias que possam nos afligir. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. A palavra refúgio, então, nos dá a ideia de um abrigo. Deus é o nosso abrigo. Usando a linguagem da Páscoa, o apóstolo Pedro, lembrou os irmãos que estavam sendo perseguidos que Deus é o refúgio contra o pecado, ou seja, unicamente através de Cristo nós seremos resgatados, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Fomos resgatados. Então nós estamos abrigados nesse refúgio. Por quê? Porque Deus, que é o nosso refúgio, nos resgatou. Deus também é um refúgio em relação aos sofrimentos. Em 1 Pedro 4,19 ele diz assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Aleluia! Por fim, amados, Deus era um refúgio para a segurança daqueles nossos irmãos. Israel via o templo em Jerusalém como um refúgio seguro. No Salmo 61, versículo 4, diz assim: assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Aleluia! No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguros. Salmo 91, versículo 1 e versículo 4. Então aqueles irmãos que eram como pedras vivas, um templo de Deus, o templo físico tinha o véu que proibia o acesso ao Santo do Santo, mas ele foi rasgado quando Cristo morreu na cruz, e agora todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, o lugar seguro. Então Deus teve o cuidado suficiente de fazer de si mesmo o nosso refúgio verdadeiro. Aleluia! Como diz John Gill, Deus é a fonte de toda a força espiritual que precisamos para exercer graça, cumprir nossos deveres, suportar os inimigos, carregar a nossa própria cruz pacientemente e mostrar firmeza de espírito sobre as mais terríveis angústias até o fim. O próprio Deus é a força dos corações
dos remidos. Aleluia. Nossa força está em Deus. O Deus cuidador é o nosso refúgio. Essa terceira verdade. A quarta e última verdade, para nós encerrarmos essa segunda parte do sermão, o Deus cuidador, é a seguinte: nele somos encorajados. Ou seja, Deus é o nosso encorajador. Aleluia! Pedro também encorajou os irmãos perseguidos da Ásia a permanecerem firmes na fé. 1 Pedro 5, versículo 12. Ele os admoestou a lembrar quem eram, eleitos em Cristo, o qual o sangue de Jesus os haviam resgatado e possuidores de uma herança incorruptível reservada para eles no céu. 1 Pedro 5, de 1 a 5 e o versículo 9. Assim como enfrentaram um período de problemas severos, Deus estaria com eles para encorajá-los em todos os momentos. Amados, a Bíblia tem vários versículos que falam do nosso encorajamento. Saber encorajar é um dom, e a Bíblia nos edifica e ajuda a gente a encorajar outros, revelando quem somos em Deus e o que é possível fazer para a sua glória. Assim, quando estamos embaixo de dificuldades, em alguma situação, nós sabemos que podemos orar a Deus, nós sabemos que podemos ler na palavra de Deus e somos encorajados. Deus usa as Escrituras como a sua fonte para encorajamento. Eu leio para os irmãos Romanos 15, versículo 4 e o versículo 5. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia! Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Aleluia! E o rei Davi disse lá no Salmo 37, 25: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus nunca nos esquece, amados. Ele nunca nos abandona. A sua verdade é duradoura. O seu amor é para sempre. Aleluia. Amados, diz que lá na Catedral de São Paulo, em Londres, na Inglaterra, há uma estátua de mármore em tamanho natural, simbolizando a pessoa do Senhor Jesus Cristo na cruz. E dizem que a expressão do rosto ali pintada, ali compilada pelo autor, retrata uma dor e uma agonia horrível. O interessante é a inscrição que está na base daquela estátua. Lê-se: assim é que Deus amou o mundo. Ele amou a você, Ele amou a mim, o suficiente para suportarmos toda essa agonia, todo esse emocional, esse espiritual que tem muitas vezes nos pressionados. Suas promessas são certas e são seguras. Por isso, sejamos fortes e corajosos, não tenhamos medo e nem fiquemos apavorados, pois o Senhor, o nosso Deus, vai conosco, nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Deuteronômio 31, versículo 6. Amados, o Deus cuidador é o Deus encorajador. Ele é encorajador por essência. A sua essência é encorajar. Tem a ver com o que Deus espera de nós. Amados, Deus nos chamou em Cristo para uma nova vida.
cheia da presença, do poder do Espírito Santo, que é encorajador por excelência, aleluia. Portanto, o nosso chamado é para fazer com que o nosso Senhor encoraje outras pessoas. Somos filhos do encorajamento, aleluia. Somos filhos do encorajamento. Não estamos sozinhos. Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então, na dependência dele e na confiança nele, nós vamos viver uma vida que agrade a Deus, aleluia. O Deus cuidador é um Deus que nos conforta, é um Deus que nos consola, é um Deus que nos encoraja, aleluia. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versículo 7. Assim eu encerro essa segunda parte desta mensagem, o Deus cuidador. Eu oro pela tua vida, para que você tome posse, para que você agarre esse Deus cuidador em nome de Jesus. Pai, te dou graças pela tua palavra reveladora. Te dou graças pela tua palavra profética, que veio nos mostrar através desta mensagem como o nosso Deus cuidador nos ama, como Ele nos conforta, como Ele nos consola, como Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa âncora e Ele é também um Deus encorajador, aleluia, glória a Deus. Pai, olha agora para este meu querido, essa minha querida, que ouviu, que compartilhou desta palavra durante esses 2 cultos online, e que a tua graça, o teu poder, o teu Espírito possa estar fortalecendo essa vida com poder e graça no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Até o próximo encontro. Um forte abraço em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém.